dançar no Bumba Meu Boi, no carnaval, tem uma relação muito mais do que admiração, muito mais do que ver beleza e sentir o coração bater ao compasso da música percussiva. Tá muito relacionado ao medo. E aí a gente vai chegar em alguns pontos assim interessantes sobre essa relação não só do Bumba Meu Boi, mas como do carnaval em si e também do bobo, né? Que eu lembro quando era criança, existia sempre muito medo com relação a isso. Não só das crianças em ver, né? Porque a gente começa a perceber que um objeto inanimado ele começa a ganhar vida. Então eu creio que existe aí uma fantasia, uma fábula, uma magia, uma questão que parece ser espiritual, né? Porque está ressuscitando alguma coisa, um objeto está se movendo do nada. Só que vai muito além disso. Eu lembro que minha mãe ela tinha o maior medo do Bumba Meu Boi, do Bobo, por questões também religiosas, porque a gente entendia na época, eu acho que até hoje, ainda existe muito preconceito com relação ao carnaval. Então imagina na minha época de infância, da década de 80, 90, onde era dito que o carnaval era do diabo, que as brincadeiras, as danças, as músicas percutida, né, festejada naquele período, não era de Deus. Eu lembro de uma situação muito interessante, que eu estava na rua com minha mãe e de repente aparece o Bumba Meu Boi e ela consegue avistar uma senhora que estava com a porta entreaberta para ver o boi passar, e essa senhora também ainda estava com medo. Minha mãe invade me puxando e entra na casa da senhora, fecha a porta dela e diz: olha, desculpa, eu tenho medo do Bumba Meu Boi e eu não vou sair agora. E ela só saiu quando o Bumba Meu Boi passou. Meu Boi. Eu não sei muito a respeito sobre esse assunto. O que eu posso tentar colaborar no que eu compreendo é que ele possui alguns nomes, que seria Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, Boi Tatá. Sei que ele é um personagem muito importante do folclore, só que eu não lembro de qual região do Brasil ele é originário. Se eu não me engano, na verdade eu acredito que seja ou do Nordeste ou do Norte, mas eu não tenho tanta certeza. Conheço sim, e para mim é uma manifestação cultural muito importante do nosso folclore, além de ser uma lenda muito famosa aqui no Nordeste. A primeira vez que eu vi o Boi Bumbá foi na frente da casa da minha bisavó. Eu tinha 5 anos e eu vi uns meninos passando na frente da casa dela quando eles estavam tocando os instrumentos enquanto o boi dançava. Eu achei muito estranho, eu fiquei com medo, porém depois que eu perguntei pra minha mãe, ela me explicou, eu fiquei bem mais calma e eu achei bem bonito. As coisas que eu mais gosto no Boi Bumbá são as suas cores, né, que são bem chamativas, e os brilhinhos que tem na roupa dele. Por isso que eu acho muito importante essa cultura e eu acho que ela deve ser sempre preservada e a gente deve ter muito orgulho dela. Olá pessoal, eu sou o Zé do Boi, brincante do Bumba Meu Boi há 29 anos. O boi deixou de ser uma brincadeira burlesca e chegou a ser uma coisa muito querida em nossas vidas, e nós temos muito a falar bem cultuando o Bumba Meu Boi. Com isso, ele tem sido muito importante para muita gente. Nas periferias, o Bumba Meu Boi é muito forte. Em nossa cidade não seria outra nas diversões, nos eventos, nas festividades, no meio do folclore. Nada seria se não tivesse também o Bumba Meu Boi abrilhantando e trazendo um entretenimento para comunidades em geral. Então, Bumba Meu Boi é isso, é um tudo. Nós temos, se não fosse o Bumba Meu Boi, nós temos aí umas centenas de jovens na ociosidade. Nós temos relatos de figuras do Bumba Meu Boi, que ele disse: Zé do Boi, se não fosse a brincadeira aqui dentro desses grupos, se não fosse o meu boi aqui na zona sul da cidade, eu teria ido para o outro lado da vida, para o lado avesso da cidadania. Então, muito importante, os grupos de Bumba Meu Boi. Nossa cidade de Maceió tem mais de 60 grupos, então estamos aí. Nada melhor que celebrar, e tendo em conta que o dia 30 de junho é celebrado o Dia Nacional do Bumba Meu Boi, e nós estamos aí, vamos festejar, vamos brincar. Olha só, eu sou baiano, da cidade de Paulo Afonso, que fica ali próximo de Delmiro, de Alagoas, e de Petrolândia, que pertence a Pernambuco.
E a única referência que eu tinha era do boi do norte, do boi bumbá do norte, do Festival de Parintins. Para mim, essa festa só acontecia por lá. Foi então em 2019, no finalzinho do ano, que eu vim a Maceió e uma amiga me chamou para conhecer uma festa, um festival de arte que estava acontecendo ali numa praça, um lugar aberto. E eu fiquei surpreso porque havia apresentação de boi. E até brinquei com ela, mas é o boi do norte, veio parar aqui. Como é que veio parar aqui? Aí ela me explicou que não, que é uma festa da cultura alagoana, pouco conhecida infelizmente, mas muito rica em cores, em tradição. É também remeter à minha infância, a Gisele criança, nas ruas de Recife, encantada com um boi extremamente alegre e dançante. Primeiro, a criança quer saber quem é que está dando vida àquela alegria toda daquele boi tão dançante. Mas não fica só nisso, tá? Nós aprendemos quando criança que a história do Bumba Meu Boi, diz respeito à história de um boi muito amado por um fazendeiro muito rico e que sofreu porque a esposa de um dos funcionários daquele fazendeiro estava grávida, que era a mãe Catarina, e ela desejou comer a língua do boi. Então, pai Francisco, muito triste, precisou ir até o boi, e tinha que ser aquele boi, porque ela queria a língua daquele boi, e tirou um pedaço desse boi para dar à sua esposa. Então, o boi ficou sumido por muito tempo, e o fazendeiro, muito preocupado, andou com outros funcionários para achar o boi. O boi foi achado extremamente ferido, muito fraquinho. Então, eles chamaram o pajé da região, que é uma liderança religiosa indígena, e esse pajé pediu a ajuda dos encantados e curou o boi. Só que, diante dessas pessoas, diante do pajé, tinham outros indígenas e outras pessoas da fazenda que se alegraram quando o boi foi curado. Mas o boi não só retornou à saúde, mas ele também, que era todo preto, voltou todo enfeitado e muito dançante. E tornou-se um boi muito especial, porque além de ser um boi bonito e amado, ele era, a partir daquele momento, um boi que dançava e se requebrava no meio do povo. E assim, a gente aprendeu que aquele boi que dançava muito, 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 era um boi encantado. Oi, meu nome é Giovana, eu tenho 20 anos e sou de Garanhuns, Pernambuco. Meu contato com boi é muito raso, Assim que me fizeram essa pergunta, eu fiquei pensando de onde eu conhecia. E eu lembro que, assim, de início, eu lembro muito do boi presente nos livros da escola, em história, geralmente quando a gente dava datas comemorativas, e folclore. Então, no folclore ele surgia. Eu tinha até um livro só sobre o folclore, onde tinha a presença do boi lá, mas sem aprofundar muito. Mais como um símbolo, tipo, o boi em si, e não a história dele. E daí depois eu lembro quando eu fiquei adolescente, eu tinha bastante contato com a cultura a partir do Sesc. E eu lembro de ter visto algumas apresentações, alguma peça, por meio do Sesc também. Sei um pouco da história, assim, de forma bem rasa. A Catirina, que ela tá grávida e tem um desejo de comer língua de boi, e o marido dela vai atrás. Sei isso, assim, por cima, mas não sei de onde é o boi, de onde ele vem, assim, a natureza dele, o território, Bem, o que eu conheço do Bumba Meu Boi é que ele é um entremeio, na verdade, do guerreiro, que é um dos entremeios aí que fica no guerreiro, e que também é uma armação aí feita de pano, com madeira e etc, que faz parte, que geralmente a pessoa fica dentro, que se assemelha também muito à burrinha, que também é outro entremeio. Então é mais ou menos isso, que também tá composto na dança folclórica brasileira, principalmente aqui do Nordeste, e que isso faz parte do guerreiro, que é essa dança aí maravilhosa, que é muito interessante, que a gente aqui do Nordeste já nasce sabendo dessa cultura, Alagoas, valorize a cultura do boi, pois o tempo pra nós é sagrado. Se não é bem cuidado, já passa, já foi. Pois o tempo pra nós é sagrado. Se não é bem cuidado, já passa, já foi. Eu sempre fui muito encantado pelas festas de boi.
as festas de boi que a gente vê em todo o país. Vi uma vez, inclusive em Santa Catarina, um festival de bois do Brasil inteiro, com bois de Alagoas, com bois do Maranhão, com bois do Pará e bois de Santa Catarina, o boi de mamão também. E quando vim pra cá, é uma das memórias que mais recentes, na época o Festival de Bois foi pouco antes de voltar pro Nordeste. E chegando aqui, eu vi essa festa incrível, fenomenal, que é o Bumba Meu Boi Alagoano. Depois de algum tempo fui visitar algumas comunidades, visitar alguns brincantes e pude entrevistá-los, e o fascínio só cresce e cresce cada vez mais. Fascínio que não é só meu, algumas artistas alagoanas têm trazido essa memória do boi e da brincadeira que se faz aqui, como o mestre Avônio Oliveira, com esse boi que está aqui na minha camisa e esse boi que está aqui na minha mão. E também o João Gomes de Sá, poeta, cordelista, que não cansa de pôr em versos as brincadeiras desse boi. Ei, Alagoas, valoriza a cultura do boi, pois o tempo pra nós é sagrado, se não é bem cuidado, já passa, já foi. Pois o tempo pra nós é sagrado, se não é bem cuidado, já passa, já foi.